nós estamos aí nessa apuração, buscando as informações para tentar antecipar o que deverá constar na declaração final. E aí conseguimos algumas informações que são as seguintes, André. Um dos destaques desse documento aqui, que vai reunir o posicionamento dos integrantes dos parlamentares do BRICS, um dos destaques é exatamente a defesa do multilateralismo, que seria o quê? Uma cooperação maior entre os países. Nos discursos de ontem aqui no plenário, parlamentares dos países do BRICS destacaram o desafio dessa nova ordem geopolítica internacional, reiterando aí, sobretudo, sem citar os Estados Unidos, mas o tarifaço de Donald Trump, que acabou trazendo prejuízos para toda a economia global. Decisões também unilaterais do presidente dos Estados Unidos também tem reforçado essa preocupação com esse novo desafio da nova ordem econômica mundial. Discursos também, críticas também, que fizeram parte dos discursos das autoridades brasileiras ontem na abertura do fórum. Então, o termo multilateralismo aparece nessa declaração conjunta. Os parlamentares também fazem críticas às chamadas medidas protecionistas. Os Estados Unidos, por exemplo, anunciaram em relação ao Brasil uma outra taxação sobre o aço. Quando Trump assumiu a Casa Branca, esse tarifaço foi de 25%. E nessa semana foi anunciado o aumento de mais 25%, ou seja, 50% de tarifa sobre o aço. Então, as tarifas, a imposição de tarifas e também de sanções econômicas unilaterais, ou seja, aplicadas por um único país, também são criticadas pelos parlamentares do BRICS. Eles, como eu disse, o documento não menciona Estados Unidos, mas traz referências à conduta da nova política comercial norte-americana. Os parlamentares do BRICS também defendem mudanças na Organização Mundial do Comércio, no Banco Mundial e também no Fundo Monetário Internacional. Eles reivindicam que países em desenvolvimento e os chamados países do Sul Global possam fazer parte do processo decisório dessas duas instituições financeiras mundiais. Eles alegam que, a partir do momento que participantes dos países em desenvolvimento ocuparem posições nesses bancos, o financiamento dessas instituições poderá chegar, de fato, aos países em desenvolvimento, aos países do Sul Global. Eles também mencionam a necessidade de que a Organização Mundial do Comércio volte a ser um fórum para resolver as disputas comerciais entre os países. Hoje, a gente não tem visto isso. Nos últimos anos, a OMC tem sido deixada de lado. Cada país está resolvendo, ou diplomaticamente ou comercialmente, essas disputas. Em relação às mudanças climáticas, os países do BRICS reforçam o compromisso com o cumprimento do Acordo de Paris. E até citam que esses países poderão antecipar algumas dessas metas. Eles também pediram o financiamento das nações mais ricas para os países em desenvolvimento, investirem, por exemplo, em projetos de transição energética e, sobretudo, para mitigar as consequências das mudanças climáticas nessas nações. Por isso, eles também defendem o financiamento, que é uma pauta do Brasil que vai presidir a COP neste ano. No que diz respeito à saúde, os parlamentares defendem uma cooperação técnica e estratégica mais intensa para que esses países que têm problemas semelhantes na área da saúde possam se ajudar, por exemplo, no fornecimento de vacinas e de medicamentos, principalmente de medicamentos que atendem, que tratam de doenças específicas desses países, como malária, doença de Chagas, que são moléstias que não estão, por exemplo,
nos Estados Unidos ou na União Europeia e, por isso, não contam com o desenvolvimento de medicação e de vacinas. Por isso, eles assumem esse compromisso de intensificarem essas cooperações entre as universidades e entre os laboratórios públicos. Lembrando que o Brasil desenvolveu uma vacina contra a dengue e fechou um acordo, uma parceria para que a China possa fazer uma produção em alta escala. Então, os parlamentares destacaram essa cooperação na área da saúde. Na temática da inteligência artificial, os parlamentares defendem marcos legais que deixem claro as questões éticas, dizem que os algoritmos devem ser desenvolvidos de forma a centrar no ser humano e também no bem-estar comum. E eles defenderam também a proteção dos dados e da propriedade intelectual. Portanto, essas são algumas das informações que nós já conseguimos em relação a essa declaração conjunta que será anunciada oficialmente hoje ao final das reuniões.